Bem-vindos a mais um Europa 28. Bruxelas aceitou flexibilizar as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Os investimentos no âmbito do Plano Juncker não vão contar para o déficit excessivo. A medida recebeu o aplauso dos socialistas, mas Portugal não vai poder, para já, beneficiar destas novas regras. Mas antes, é tempo de passar em revista a atualidade europeia. O jornalista Luís Reis Pires faz a análise da semana com o professor Paulo Alves Pardal. Na semana em que o novo governo grego andou em périplo por Bruxelas e Frankfurt, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande concentraram os seus esforços no ressurgir do conflito na Ucrânia. Professor, bem-vindo. Esta ofensiva diplomática do eixo franco-alemão não esvazia um pouco aquilo que é ou que deveria ser o papel da União Europeia? De facto, essa é uma questão crucial que se coloca. Bom, é preciso ver que esta iniciativa surge no momento de intensificação do conflito no leste da Ucrânia. Portanto, há toda uma questão de segurança que se coloca e daí que tenha surgido esta iniciativa do presidente francês e da chanceler alemã. Mas interrogamos-nos sobre o papel da União Europeia no seio disto tudo. Porque há cerca de 10 anos, mais ou menos, discutia-se o Tratado Constitucional, previa-se a figura do Ministro dos Negócios Estrangeiros da União, queria-se dotar a União de instrumentos para ter uma voz ativa no mundo e, afinal, num momento crucial como este, a alta representante é colocada de lado. É certo que ela, já numa entrevista que deu e numa declaração que deu na declaração sobre na segurança em Munique, já se pronunciou no sentido de que acompanhava esta iniciativa do eixo franco-alemão. Mas o certo é que a Europa parece ter ficado um pouco de lado. Exato. E é a Europa que estabelece as sanções, não é? Portanto, não seria também desejável que fosse uma iniciativa europeia? Essa é a questão, até porque na origem deste problema ucraniano está a questão europeia. Porque foi, efetivamente, em novembro de 2013, que foi suspenso a conclusão do acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. E a partir daí houve toda uma série de transformações que levaram a que a Ucrânia entrasse neste caminho de alguma instabilidade no leste e até de guerra civil. Portanto, a União Europeia está no cerne desta questão. Enquanto isso, a Grécia andava em operação de charme pela Europa. Como é que acha que correu este périplo de Alexis Tsipras e de Yanis Varoufakis? É uma iniciativa que se compreende perfeitamente na afirmação do novo governo grego. Agora, este assunto já tem feito correr rios de tinta, mas mesmo assim acho que há duas notas que nós podemos salientar aqui. A primeira é de que a União Europeia hoje está dotada de mecanismos e instituições que não tinha quando do início da questão da crise das dívidas soberanas. Portanto, isso é algo que afasta, digamos assim, o chamado risco de contágio e efeito de dominó da crise. A segunda nota, e esta não deixa de ser curiosa, é que dos momentos mais marcantes deste périplo foi a visita do Ministro das Finanças grego ao Ministro das Finanças francês e ao Ministro das Finanças alemão. E aí é curioso que o Ministro das Finanças francês deixou escapar uma afirmação curiosa que disse: sem a França e a Alemanha, nada de forte e coeso se pode conseguir para a Europa. Portanto, nós vemos aqui, mais uma vez, o eixo franco-alemão a trabalhar. Bem, professor, só mais uma nota. Sei que foi apresentado um relatório preliminar para o financiamento, para a reforma do financiamento da União Europeia. É desta que se resolve a habitual controvérsia entre os países contribuintes e os que mais recebem do orçamento? Ora, essa é uma questão extremamente pertinente, porque é uma questão que está afastada dos holofotes das câmaras de televisão. E, no entanto, é uma questão decisiva para o futuro da Europa. Tem a ver com o financiamento do orçamento da União Europeia. O orçamento da União Europeia tem uma dimensão relativa reduzida, é apenas 1% do RNB, mais ou menos 1% do PIB, mas a verdade é que desempenha uma função extremamente importante. E a questão que se coloca é o que é que financia o orçamento da União Europeia? São contribuições dos Estados, mas isso debilita a autonomia da União Europeia. E saiu esta semana, como muito bem referiu, um relatório preliminar de um grupo de alto nível, presidido por Mário Monti,
em que a conclusão é extremamente preocupante. Porque, no fundo, a conclusão é no sentido de que é preciso reformar o sistema de financiamento, mas parece uma tarefa impossível. É um longo caminho pela frente. Obrigado, professor. Ficam os temas em destaque na Europa, aos olhos do professor Paulo Alves Pardal. As contribuições que os Estados fazem para o novo Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos não vão ser contabilizados no déficit. E o mesmo se passa com as contribuições nacionais para o cofinanciamento de projetos abrangidos pelo Fundo. No entanto, esta exceção só é válida para os países cujo déficit não ultrapassa os 3% do PIB. A reivindicação é antiga, mas só agora é que Bruxelas aprovou. As contribuições que os Estados-membros fizerem no âmbito do Plano Juncker não vão contar para o ajustamento orçamental. Ou seja, se o déficit ficar acima dos 3% devido à contribuição para o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, o procedimento de déficit excessivo não vai ser acionado. Mas há uma ressalva. A diferença tem de ser temporária. Os governos são obrigados a manter no horizonte a meta de 3% de déficit, mas agora terão mais tempo para corrigir o desequilíbrio. A flexibilização das regras não fica por aqui. As contribuições nacionais para o cofinanciamento de projetos abrangidos pelo fundo também ficam de fora da contabilização do déficit. Mas aqui, apenas para os países que tenham um déficit inferior a 3% vão poder beneficiar. Um princípio que exclui Portugal, pelo menos para já. O objetivo da Comissão é acelerar o investimento na Europa. O plano de Jean-Claude Juncker tem uma dotação de apenas 21 mil milhões de euros. Mas a expectativa é que cada euro mobilizado gere 15 euros de investimento público e privado entre 2015 e 2017. Os economistas duvidam que seja possível e assim o plano é insuficiente para salvar a economia europeia de uma recessão. São meus convidados para esta edição a eurodeputada do PS Elisa Ferreira, o deputado do PSD Duarte Pacheco e o professor Ricardo Paz Mamede. A todos, obrigado pela vossa presença. Começava por si e perguntar-lhe exatamente o que é que mudou, em que é que a Comissão Europeia acedeu em flexibilizar. Foi uma mudança importante, que já vinha a ser pedida, nomeadamente pelos deputados socialistas há muito tempo e que estava abrangida pela nova legislação relativa àquilo que se chama o Pacto de Estabilidade e Crescimento Revisto, portanto o Six-Pack e o Two-Pack ficam com estes nomes, enfim, mais esdrúxulos, para dizer o mínimo, mas de qualquer modo, digamos, havia regras em que o processo de ajustamento, isto é, o processo de aproximação relativamente aos valores que se quer atingir em termos de déficit e dívida, deveriam ser interpretados de uma forma flexível. O que é que isto quer dizer? Há um caminho de ajustamento, foi aquele que nós, portugueses, também estivemos a seguir, embora num regime especialmente violento, que foi o da Troika, de um país sob programa, mas há um caminho que se vai seguir, e esse caminho de ajustamento nós pedíamos e introduzimos na legislação que existe, deve ser, por exemplo, abrandado em períodos em que o ciclo económico está no fundo, portanto, em que não há dinâmica económica, o abrandamento, portanto, o ajustamento torna-se mais leve e mais lentamente. Se um país está a fazer reformas estruturais, as reformas estruturais custam dinheiro. Se nós fizermos uma reforma da administração pública, isso custa dinheiro. Deveriam ser contabilizadas, isto é, tomadas em conta no próprio processo de ajustamento, e a despesa correspondente a esse processo não deveria ser tomada, levar um país a ver a sua situação agravada em termos de déficit excessivo. Por exemplo, as contribuições nacionais para projetos financiados pela União Europeia, os fundos estruturais ou este novo plano de investimentos que foi lançado por Juncker, também não deveriam ser contabilizados e, portanto, haveria aqui na legislação uma margem de manobra, uma margem de racionalidade económica
que até agora, embora estivesse nos textos legislativos, não era utilizada ou não foi utilizada pela Comissão anterior, Comissão Europeia anterior, Comissão Barroso, nem pelo Comissário Olli Rehn. E isto foi motivo de grandes críticas e, na minha opinião pessoal, e sei que não partilhamos aqui exatamente a mesma opinião, provavelmente, mas, digamos, na minha opinião, o não termos utilizado essas margens levou a que houvesse um exagero muito grande e um impacto muito maior do que o esperado no processo de ajustamento a que estivemos a assistir, a que se chamou, enfim, foi conhecido por este processo de austeridade. E, de facto, um dos motivos pelos quais a austeridade não deu os resultados que se estava à espera, pelo contrário, criou uma recessão, deflação, desemprego brutais, foi porque, primeiro, todos os países fizeram o ajustamento ao mesmo tempo, portanto, tiveram efeitos de impacto uns nos outros, e, por outro lado, não houve o bom senso económico, digamos assim, de moderar o processo de ajustamento e contenção à dinâmica da economia. E, portanto, isto explodiu numa grande crise. Agora, o que se fez, as regras são as mesmas, a legislação não foi mudada. Há uma nota interpretativa que veio da parte da Comissão, e ainda bem que veio, com o comissário, que já é um socialista, que é o Pierre Moscovici, e já em substituição do Olli Rehn, e o novo presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, em que o que é que eles dizem? Dizem, bem, há novas regras de aplicação. A Comissão informa que vai utilizar as margens que já existiam na legislação. Isto foi muito saudado. Acontece que essa tal neutralização, chamemos-lhe assim, o não contar as contrapartidas nacionais, portanto, que é um dos aspectos da flexibilização, só funciona para os países que ainda estão na parte preventiva, isto é, que estão a cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento, para aqueles que estão dentro do processo de déficit excessivo, em que Portugal ainda está, talvez saiamos no fim do ano, e seria bom que isso acontecesse. Essa flexibilidade não existe, isto é, as nossas contribuições nacionais para para a utilização de fundos estruturais ou para o plano Juncker não são, digamos, descontadas para efeitos de penalização por déficit excessivo, o que é lamentável. Pusemos uma pergunta à Comissão no sentido de tentar abrir esta porta e ainda estamos à espera de resposta. Sr. Deputado, o PSD tem o mesmo entendimento nesta matéria em termos de flexibilização? Boa tarde e boa tarde também aos meus companheiros de debate. Em primeiro lugar, dizer que estas flexibilizações são bem-vindas, naturalmente. Mas resta, no entanto, ter aqui duas ou três notas. Em primeiro lugar, é que, efetivamente, como diz a Sra. Deputada Elisa Ferreira, não levou nenhuma alteração dos tratados, mas, assim, pôr em prática algo que os tratados já permitiam. Ter uma flexibilização na leitura, vamos dizer assim, dos tratados e na sua implementação. Mas que, de algum modo, não de uma forma tão explícita, isso acabou por ser feito até nos países em ajustamento. Olhemos para Portugal. Nós já devíamos ter, de acordo com o programa de ajustamento, estar abaixo dos 3% muito mais cedo. E, portanto, a própria União Europeia, compreendendo que isso levaria, se a crise económica e a recessão que nós vivemos já foi grave, se tivéssemos que atingir aquelas metas dentro do prazo previsto, a recessão seria muito maior, porventura, como outros estão a viver e viveram neste período. E, portanto, houve a inteligência e o bom senso, logo, não sendo de uma forma explícita à partida, mas, na realidade, de flexibilizar as metas para o ajustamento ser alcançado. Isso é só para dizer que, portanto, não é totalmente inovador. Sim. Já temos em consideração. Em segundo lugar, essas flexibilizações mostram também, e as regras como hoje estão, que foi útil para Portugal termos feito o ajustamento que fizemos e fazermos todos os possíveis para, de facto, sairmos do processo por déficit excessivo até ao fim do ano, de modo a podermos beneficiar, porque senão ficaremos de fora, ao contrário daquilo que se pensava. E um terceiro elemento. É importante nós pensarmos sempre o seguinte: nós podemos flexibilizar. Pode haver despesas de investimento que não contem para efeitos de déficit. Pode haver contribuições que não contem para efeitos de déficit. Mas o déficit fica lá. E, portanto, será algo que vai agravar a nossa dívida. O facto de não contar não significa que não sejam responsabilidades assumidas pelo Estado. E, portanto, isto tem que ser, como tudo, utilizado com bom senso,
novamente, que eu acho que é aquilo que às vezes falta até nas instituições europeias e em muitos governos, porque se houver bom senso, percebemos que temos que utilizar as regras da melhor forma para minimizar os impactos económicos das medidas, mas, por outro lado, não os podemos usar de uma forma louca, porque, caso contrário, tem um efeito adverso. O exemplo, só para as pessoas perceberem, as parcerias público-privadas. Não é o instrumento em si que é negativo, a sua utilização exacerbada e não cautelar os interesses do Estado levou a uma situação de um volume incomportável. Mas não é o instrumento, tal como é aqui, o facto de haver flexibilização que é má, é se não forem utilizadas todas as regras com bom senso. Mas se a Comissão Europeia tivesse mais cedo publicado esta sua nota interpretativa das regras, Portugal teria beneficiado mais, ou seja, poderia ter tido mais flexibilidade e ter feito o ajustamento de uma forma mais lenta e menos penosa? Como vê, as regras só são aplicáveis para os países que não estejam em procedimento por déficit excessivo. Da componente sim, em termos de investimento. investimento. Portanto, para aquilo que era o nosso grande objetivo, que é pôr a economia a crescer, não iríamos beneficiar. Por outro lado, eu repito, nós, na prática, já beneficiamos dessa flexibilização. Caso contrário, não estaríamos a chegar abaixo dos 3%, a ocorrer como está previsto em 2015, mas já teríamos que o ter há 2 anos atrás. Eu gostava de reagir a isto, porque é uma ideia que é muito fácil de dizer, bem, mas afinal ninguém foi multado e no fim, quando os países não atingiram aquilo que estava previsto, deu-se mais um ano ou mais um ano e meio. Porque o caminho estava a ser prosseguido. Porque o caminho estava a ser prosseguido. Eu acho que é completamente diferente fazer um plano, digamos, contratual entre a Comissão Europeia e o país, em que está no quadro do próprio contrato, digamos assim, uma percepção de que se a economia baixar mais do que aquilo que é previsto, se há um impacto externo brutal sobre a economia. E nós temos alguns. Digamos que está na regra e não numa concessão política e não numa espécie de negociação e de prémio do género, vocês cumpriram, porque se vocês não tivessem cumprido, nós vamos lá ver. E, de facto, todo o processo de ajustamento tem de ter por trás uma racionalidade e não um caráter de imposição e penalização. Ou de punição. E não foi este princípio que foi utilizado. O que levou a que, como este princípio não era assumido como um princípio intrínseco ao processo legislativo e ao processo de ajustamento, em muitos casos, inclusive em Portugal, a violência do ajustamento levou a que o impacto sobre o emprego, ou melhor, o crescimento do desemprego, o impacto sobre a pobreza, o impacto sobre o desaparecimento de uma quantidade de empresas foi muito maior do que aquilo que inicialmente a Troika tinha previsto e que a Bruxelas tinha previsto. Quer dizer, acontece que o Governo ainda foi para além da Troika. Portanto, tem essa fantástica componente. Sabemos que não. O objetivo era cumprir as metas que estavam acordadas e as metas que estavam acordadas, ok, eu aceito que poderiam ter sido ajustadas de outra forma e podia ser contratualizado de outra forma, mas as metas estavam e o Governo tomou as medidas para que elas fossem concretizáveis, tendo em conta que, de facto, a recessão era maior do que aquela que estava estimada. Mas agora dizer, mas de facto, nós todos europeus, estivemos, e não só europeus, do ponto de vista académico, temos aqui também um professor, tivemos a aprender o que é fazer um processo de ajustamento em moeda única, coisa que não é, que é a primeira vez que estamos a conviver com esta realidade. E, portanto, é preciso aprendermos com os erros no conjunto da Europa todos nós assumimos, porque é completamente diferente, e próprias instâncias internacionais nunca tiveram um programa para estas realidades. É completamente diferente daquilo que nós tínhamos vivido em 83 ou em 78. Eu estou completamente de acordo, e é preciso que nós tenhamos todos a humildade de abordar as coisas e dizer, vamos ver que de facto é esse o problema, quer dizer, falta a nível da moeda única os mecanismos que permitam que se saia de uma crise, que acontecerá sempre sem ser por esta via. Foram sendo criados ao longo de todo este processo. Desde o Fundo de Estabilização, da União Bancária, etc. Foi sempre ao longo do processo. Um bocadinho casa roubada, trancas à porta. Mas vamos ouvir a opinião do Sr. Professor. Acha que a flexibilização do Pacto de Estabilidade é suficiente para garantir o crescimento das economias do euro? A flexibilização que foi introduzida agora é positiva. Como é positiva a flexibilização, é positiva em termos práticos. Não é positiva de todo do ponto de vista da boa gestão da política económica.
Porque estamos a falar de riscos de desorçamentação, é isso? Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: quando se estabelecem regras claras sobre metas orçamentais, há um objetivo que deve presidir essas regras, é criar previsibilidade para os agentes económicos. E aquilo que o Pacto de Estabilidade e Crescimento na Europa nunca criou para os agentes económicos foi previsibilidade. O Pacto de Estabilidade e Crescimento entrou em vigor, pouco tempo depois foi incumprido, desde logo pelas maiores economias da União Europeia. Na sequência disso, houve uma revisão do Pacto em 2005. Pouco depois, o Pacto teve de sofrer uma revisão profundíssima, foi novamente revisto. E agora houve necessidade, pouco tempo depois, de ter havido uma revisão muito aprofundada, com discussões, que a deputada Elisa Ferreira esteve envolvida e que deu um contributo muito importante. De resto, para que nestas coisas se faça justiça, o deputado Diogo Feio também teve muito empenho e, portanto, acho que contribuíram os deputados portugueses para a qualificação do debate em torno destas questões, no Parlamento Europeu, digo. Depois de ter havido esta reformulação muito significativa, pouco tempo depois tem de haver uma nova nota explicativa, interpretativa, que não estou nada de acordo que seja simplesmente a posteriori reconhecer os factos. Não, vamos lá ver. Uma das coisas que está prevista nesta nota, numa tabela em anexo que está a ser muito discutida, é que, por exemplo, o ritmo de ajustamento de uma economia que está na situação da economia portuguesa deixa de ser de 0,5% do PIB em termos de déficit estrutural para passar a ser 0,25%, que obviamente é totalmente diferente de fazer um orçamento de Estado com o objetivo de ter uma meta mais exigente ou uma meta menos exigente e, portanto, isto tem efeitos, teria sido muito diferente nós termos tido anteriormente esta interpretação. E, portanto, faria muito diferença. Agora, deixe-me também dizer o seguinte no que respeita à flexibilização. O que está aqui em causa, para todos os efeitos, é a preservação de uma estratégia de gestão de política orçamental na União Europeia, que tem um problema, já o tinha à nascença no primeiro pacto, manteve-se na segunda revisão e há de se manter na 10ª revisão, que tem a ver com o facto da forma de se olhar a gestão orçamental numa União Monetária, tem de haver regras comuns do ponto de vista da gestão orçamental. Isso é claro. Tem de haver regras comuns e há aqui uma corresponsabilização que tem de ser gerida em conjunto. Agora, o tipo de gestão orçamental que é feito na União Europeia é profundamente assimétrico. O que nos diz é, quando algumas economias entram em crise ou economias que têm problemas estruturais de longo prazo, eles têm uma forma de se ajustar, que é comprimindo o seu orçamento. Comprimindo o seu orçamento, o que implica comprimir os seus direitos sociais de forma clara. É isto que estamos a falar e mexer também depois no mercado de trabalho, nos salários, para recuperar a competitividade. Quando há um país que está numa situação de grande crescimento económico, continua a não haver, apesar disto ter sido discutido na revisão de 2010-2011, continua a não haver nenhum mecanismo que obrigue um Estado Estamos a falar, por exemplo, do caso que esteja em grande crescimento a fazer refletir esse grande crescimento no nível de saldo orçamental ou no nível de direitos sociais. Ou seja, o Pacto de Estabilidade e Crescimento continua a ser um manifesto ideológico que força a Europa a um caminho. A Europa, com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, este ou qualquer uma das suas versões anteriores, tem um propósito. Mas a política económica não é isso também? É também termos um caminho que vamos percorrendo e ao qual nos vamos ajustando à medida que vamos percebendo que as receitas que temos não se adequam às realidades mais rápido. Não pode ser um caminho que nos leva ao desastre. Deveria ser, mas a questão é... O que eu estou a tentar transmitir é que o Pacto de Estabilidade e Crescimento tem incorporado uma visão para a sociedade europeia. E essa visão não é única. E nunca ninguém perguntou aos europeus se o tipo de estrada que está a ser percorrida é a estrada que os europeus desejam. Porque no Pacto de Estabilidade, a ideia de que, com base nestas regras, nós podemos construir qualquer espécie de sociedade desde que ela seja financeiramente sustentável, é mentira. Isto não é verdade. Mas o que é que sugeria? Fazer-se uma espécie de referendo a nível... Não, nós temos aqui dois tipos de problemas que têm de ser resolvidos. Nós continuamos a não ter, na Europa, mecanismos para lidar com o problema dos choques assimétricos. É um problema de origem, é um problema seminal da União Monetária que não está resolvido. Na Europa, nós temos economias com estruturas produtivas muito diferentes que
por esse próprio motivo, estão sujeitas a choques que são específicos a algumas economias, e na União Europeia, a única forma, na zona euro, a única forma de um país lidar com choques assimétricos é deflacionando, desvalorizando salários e direitos. É a única forma, não temos outro mecanismo. Exato, porque a moeda única nos impede de recorrer a outros tipos de soluções. E, portanto, o problema continua a ser este, continua a ser o mesmo. As regras orçamentais na União Europeia dão à União Europeia um enviesamento deflacionista permanente, e esse problema está por resolver. Eu concordo exatamente com esta questão. Aliás, trabalhei, o Diogo Feio também trabalhou muito na nova legislação, nesta que introduziu estas margens, mas de facto continua por resolver o problema de fundo. É uma área monetária com zonas com níveis de desenvolvimento e estruturas produtivas muito diferentes e, portanto, de cada vez que, quando a área funciona naturalmente, os desequilíbrios internos aumentam brutalmente. E não há mecanismo... Por exemplo, os fundos estruturais podem ser uma forma de ajudar? Os fundos estruturais mitigam, não têm nem a dimensão, nem a tipologia suficiente para reequilibrar. Exatamente. Essa é uma questão... Essa questão do que é que falta... Mas também não se pode pedir aos Estados-membros, ou pode, que contribuam mais para os Estados-membros. Porque uma moeda única é um nível já de federalismo suficientemente importante para ele poder funcionar, e isto estava previsto no início, quando se construiu a moeda única, no relatório nomeadamente da Comissão de Delors, etc., que tinha de ter um orçamento comum que tivesse peso suficiente para fazer ou relançamentos anticíclicos, isto é, quando a economia vai abaixo, quando recebe um choque, ela toda, levantar outra vez a economia e fazer um bocadinho de estímulo, de oxigênio para a economia, ou quando há um problema numa determinada zona, digamos, ter os mecanismos para intervir. É a mesma coisa que nós estarmos a admitirmos que porque há um problema, por exemplo, no Michigan, nos Estados Unidos, o dólar fica em risco. Quer dizer, nós não podemos ter uma moeda forte que depois fica sujeita a problemas de fragilidade, como estes, quer dizer, que fica à beira da ruptura, quando um país como a Grécia, que foi o elo fraco do processo, e que vale 2% ou pouco mais do PIB, tem um problema. Agora, isto não é um problema que estamos a viver, por exemplo, com a Grécia, não é um problema da Grécia, é um problema de não haver dentro da arquitetura da moeda única os instrumentos necessários para que haja um complemento ou uma via alternativa àquela que o professor acabava de referir, que é a deflação interna. Porque a deflação interna tem limites humanos e tem limites até dos princípios mais basilares da Europa, de democracia económica e de respeito e do Estado Social. Só dois complementos. Em relação ao Tratado Orçamental, aí não diria discordância, diria simplesmente que tudo o que no espaço europeu é feito por compromissos. E, portanto, quando é feito por compromissos, significa que os europeus estão representados através dos seus governos, legitimamente eleitos, sejam mais conservadores ou mais socialistas, não é aqui, para aqui chamado, mas são os europeus, através dos seus governos, que tentam chegar a compromissos. E, portanto, há a evolução que decorre da evolução do pensamento europeu, naturalmente. E se no momento há uma visão que possa ser mais conservadora, a vida europeia já mostrou as flutuações que existem dentro dos eleitores europeus e que isso acaba por se traduzir na governação. E, portanto, eu espero que isso vá ocorrer é uma questão de tempo, em relação à questão, para mim, é fundamental, e aí sim é uma falha, nós sabemos que tem havido intenções de aumentar as receitas próprias da União Europeia, nomeadamente com a taxa sobre as transações financeiras, mas que depois tem esbarrado sucessivamente, porque quando nós não tivermos, que é o que acontece nos Estados Unidos, ou o que acontece num Estado Nacional que tem moeda própria, enquanto nós não tivermos um orçamento com peso no PIB, com dimensão,
De facto, as medidas são mitigadoras, mas são mitigadoras com um impacto relativamente reduzido no espaço europeu, e daí que a solução acaba por ser sempre a mesma, que é deflacionar internamente através dos salários. Pois, Portanto, eu só queria, temos que rapidamente acho, encontrar formas de ter um orçamento em condições. É muito importante, e eu acho que é muito interessante ouvir esta postura, enfim, que parece que de facto estamos todos de acordo que faltam aqui peças e que o ajustamento, como há bocado dizia, foi brutal, foi violento, e que, eu penso que estou a citar as suas palavras, que estamos todos a aprender com algo que não vem nos livros, é uma experiência. Não se conhece outra moeda única que é voluntária, digamos assim, é experimental. O que é grave é que, de facto, a interpretação que foi feita até agora, pelas forças políticas dominantes e pelos Estados dominantes, e que estão a ganhar, de facto, com estas imperfeições, não foi essa. Isto é, esta atitude de que estamos a experimentar, e se isto não funciona, temos de encontrar a maneira para que passe a funcionar. E que foi, digamos, a lógica do Delors, foi a lógica da construção da moeda única, do mercado interno, etc. Não é, neste momento, a lógica dominante na Europa. E isso é muito grave, porque um dos elementos que deixou mais cicatrizes neste projeto comum foi a maneira moralista como se interpretou um processo que correu mal, e que está a correr mal, e cada dia está a correr pior, e agora estas medidas de emergência refletem isso, na base de que se violam as regras do Pacto de Estabilidade, que de facto tem imensas lacunas, é uma regra, pronto, eu acredito que possa ser interpretado como uma regra pelo menos na sua versão anterior, do objetivo de médio prazo, quando tudo está em estabilidade, mas não pode ser interpretado de uma forma literal, nem pode ser interpretado como se quem viola o pacto então está no inferno, quando são os principais países quem violaram o pacto, começaram pelo violar, como se estas regras tivessem sido escritas no céu, não é? Portanto, posso tem de ser aqui um elemento de dissenso muito rápido. Sim, muito rápido, porque temos que ir para intervalo. Para evitar o consenso que há em torno desta ideia de que há aqui muito elemento de experimentalismo e, portanto, é assim que as coisas têm de ser. A maior parte dos problemas que nós estamos a enfrentar foram previstos, a maior parte. E foram previstos, não foi propriamente por economistas heréticos. O Paul de Grove é hoje um economista standard na União Europeia. Leiam o livro do Paul de Grove nas suas primeiras edições do Economics of a Monetary Union, e vê-se que grande parte dos problemas todos, seja o problema do moral hazard, seja o problema de não ser credível a ideia do no bailout, seja a ideia de que não há mecanismos para fazer face a uma crise desta natureza, caso o Banco Central Europeu não desempenhe um papel de prestamista de último recurso, tudo isto foi mais do que discutido na altura do Tratado de Maastricht e da introdução da moeda única. Portanto, o que se passa aqui é uma casmurrice. É uma casmurrice que não é inócua. É uma casmurrice que o que se institucionalizou na União Europeia foi uma arquitetura que permite levar para diante uma agenda política sem precisar de a levar a votos. E isso está a funcionar, infelizmente. Vamos mesmo ter que interromper por um segundo para um curtíssimo intervalo. Fique connosco.